como que começou essa história, essa jornada da Tropical Urbanismo, né? Que já tem aí 48 anos. Como que foi o início disso aí? Foi numa época antes da gente pensar em Tropical, meu pai tinha uma rede de lanchonete aqui em Goiânia que os mais antigos vão lembrar que é a Fonte do Paladar. Mas num determinado momento da vida, eu achei que aquele negócio não era escalável. Hoje eu até penso diferente. Se fosse hoje, talvez eu enxergaria... Conseguiria escalar. Quando a gente pensa nas redes de lanchonete que existe pelo Brasil, pelo mundo afora, a gente vê que é escalável, né? Mas nós tomamos a decisão de vender e eu tirei lá um tempo sabático de 6 meses para descobrir o que eu queria fazer realmente aquilo que me chamava atenção e que eu sentia assim, alguma coisa grandiosa. E depois de pesquisar, cheguei à conclusão de que o mercado imobiliário ele tinha esse potencial. E gozado que na época, o que me atraiu muito é porque pouca gente sabe, mas Goiânia é fruto de um projeto imobiliário. Pedro Ludovico, quando começou Goiânia, ele começou e financiou a construção da nova capital com o dinheiro de venda de lotes em Goiânia para o Brasil inteiro. Se você pegar o centro de Goiânia, o setor sul, o setor marista, vários bairros da cidade, eles foram vendidos para o Brasil inteiro e com o dinheiro pelo Ludovico ajudou a construir essa Goiânia, cidade. Então ele é fruto de um projeto imobiliário. Olha que bacana. Muito bom. Mas o que eu queria completar é que quando nessa época, que foi lá em 1976, existia uma oportunidade do mercado que era a gente recomprar esses lotes que tinham sido vendidos lá na década de 30, 40, 50 para o Brasil inteiro, e a cidade tinha crescido, valorizado muito, então a gente recomprava esses lotes de quem não era da cidade. De quem não era da cidade. Então você tinha muita gente do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, de Minas, então a gente recomprava. E eu percebi essa oportunidade e entramos no mercado imobiliário através desse filão. Legal. Então, na história de Goiânia aí, muita gente comprou os lotes ali, né, como investimento, eram pessoas de fora, né, e depois de algumas décadas aí, a galera não ia morar aqui, né, eles começaram a vender e o senhor enxergou essa oportunidade aí. Então, o que bacana é que é o seguinte, Pedro Ludovico construiu Goiânia com um projeto imobiliário. Já foi um projeto imobiliário, já, né? Então tá no sangue da cidade, né? Exatamente. Só um pecado aqui que eu cometi, que eu recebi aqui também o Leonardo Riso, que também é um grande nome aqui do mercado imobiliário, eu acabei esquecendo de comentar com vocês, a gente também já... Então, se eu não seria o primeiro, vamos dizer assim, de grande nome, mas de toda forma, é uma satisfação enorme. Parceiro nosso lá no Portal do Sol, Portal do Sol Green Garden, lá onde tem um campo de golfe, né? A gente tem aí uma história junto com ele também. São da mesma época, que eu acho que ele começou mais ou menos por aí também, mais ou menos na mesma época que eu, por aí assim, é isso mesmo. Já fizeram muito negócio de lá pra cá. Exatamente. Legal. E qual que é a formação do senhor? Eu sou quase economista. Eu digo quase porque eu acabei não formando, mas eu fiz economia até o 6º período, né? E depois, nessa pegada de começar a Tropical, acabei fechando a matrícula e dizendo que ia voltar ao empreendedorismo, né? Mas então ficou para uma outra oportunidade. Uma outra encarnação. Outra encadernação, isso mesmo. Legal, bom demais. E aí, beleza, a Tropical Imóveis, então começa... Era Tropical Imóveis, né? Tropical Imóveis, o primeiro nome é Tropical Imóvel Limitada. Né? Mas depois a gente acabou criando outras variáveis de atividades no mercado imobiliário. A gente tem
Tropical Urbanismo, né, de Tropical Administradora, que depois agora virou a Patro, né? A gente tem uma administradora que hoje é a Patro. Nós temos hoje nós temos uma administradora de aluguéis, que é a Liver. Então a gente foi tendo alguns filhotes aí no meio do caminho. A empresa cresceu muito, então, né? É porque teve um momento que nós juntamos com um grupo de imobiliárias do Brasil e formamos a Brasil Brokers e abrimos o capital na Bolsa. Então, naquela época, nós deixamos por um determinado período de ser imobiliária de venda e de locação. E aplicamos todo o nosso esforço financeiro e também de trabalho na parte de empreendimentos. Então, aí focamos muito nos empreendimentos a partir daquela data. Né? Entendi. Nesse período aí inicial da Tropical Imóveis, qual foi o posicionamento do senhor assim, no mercado? Foi loteamento? Foi padrão médio, padrão alto? Qual que foi assim a... Como eu te falei, nós começamos com esse filão de comprando imóveis fora de Goiânia. Mas naquela época eu era corretor de imóveis também. A gente tinha essa pegada, mas o nosso negócio era fazer intermediação imobiliária. Entendi. Começamos numa sala de 18 metros quadrados. Onde que era essa lá sala? Lá na Galeria Central, que é na Rua 3, esquina com a Rua 6, no centro da cidade. Lá no centro. Começamos numa sala, depois passamos para 2. Depois, um certo tempo, mudamos para a Avenida Tocantins. E depois da Tocantins, mudamos lá para o Bosque dos Buritis. E estamos lá até hoje. Ah, legal. Bom demais. De frente ali o Ateneu Dom Bosco. Show de bola. Então aí a gente passa, né, de 76 até 90 em poucos, né, que o senhor falou que foi a idealização ali, o lançamento do Aldeia do Vale, né? Sim. Nesse período aí, teve algum outro empreendimento que teve destaque aqui na cidade ou não? Olha, na mesma época nós estávamos iniciando, fizemos também o Eldorado, que é um bairro vertical planejado, eu diria que deve ser um dos primeiros bairros vertical planejado, né? E que foi um sucesso. Legal. É dessa época? Quando que foi lançado lá o... Na mesma época, em torno de 90, 92, 93, na mesma época do Aldeia. Legal, véio. E nessa época também a gente já trabalhava com outros loteamento aberto, né? A gente tinha lá dentro da empresa, tem o Antônio Carlos, meu irmão, sócio também da empresa, e a gente sempre trabalhava com outros loteamentos, só que aberto. O loteamento fechado, o primeiro nosso e o primeiro de Goiânia, foi o Aldeia do Vale. Né? Ah, que legal. Agora o senhor me deu uma curiosidade aqui sobre essa pegada de visionária do senhor, né, e de inovação e tal, que o senhor falou na época lá da transição entre a lanchonete, a lanchonete e o ramo imobiliário, né, a Tropical Imóveis, né, eu imaginei que o senhor já estivesse formado à altura ali, eu achei que o senhor era formado, não era. E aí eu pensei, não, ele já estava formado e tal, então ele já tinha uma bagagem, né, para tomar essas decisões, mas não, o senhor não chegou a se formar. Então, a minha pergunta é assim, o senhor sempre foi visionário, assim, sempre, de onde que vem essa bagagem para ter essa visão, né, e ter essa bagagem para tomar essa decisão que o senhor tomou lá de vender a lanchonete e partir para o ramo imobiliário? De onde vem essa visão e essa bagagem, né, para tomar decisões tão acertadas, assim? Eu penso que isso deve ser, assim, deve ser um espírito empreendedor que tá dentro da gente, né? A minha família, ela não é uma família de empreendedor. Assim, dentro da família do meu pai, dos meus tios, a gente não tem ninguém que é funcionário público. Não tem ninguém que fez algum concurso da vida. Então, é uma família muito de fazendeiros, né, mas de empreendedores e todo mundo na iniciativa privada. Então, acho que isso vem um pouquinho dentro do DNA nosso,
da família de ser dessa forma. Nossa, legal demais. E aí, agora, eu fiz essa pergunta porque o senhor também comentou essa questão do Eldorado e também foi um negócio inovador. Né? Eu achei que era até mais recente, mas também de 97, legal demais. Então, ó, tipo, 30 anos atrás, o senhor já tinha... Criar um negócio desse, né? De um condomínio ali, um bairro planejado de prédios verticais, né? Interessante demais. Então, aí a gente chega, então, 90 e poucos aí, né? Que foi a período onde que foi idealizado ali o Aldeia do Vale. Eu queria que o senhor comentasse aí com a gente, né? Da onde veio essa ideia, qual que era o contexto ali, né? De 90 a gente tava passando por um período conturbado aí da história, né? Como é que foi isso? Sem dúvida. Foi numa época que a gente estava saindo de uma inflação muito alta, Absurdo. né? Que a moeda foi ali que foi criado, nessa época que foi criado O real, né? o real, né? A moeda estabilizou. Até então, há poucos anos antes dessa data, o mercado imobiliário era dolarizado. Pelo fato da inflação ser muito alta, a gente colocava os preços, anunciava tudo, era em dólar, né? E depois, graças a Deus, teve um plano que deu certo, que é o plano real, e a moeda estabilizou, né? Tanto é que, na época, ainda fruto dessa formação de preço, essa área do Aldeia do Vale, quando nós compramos ela, o pessoal dava o preço, foi dado o preço para nós em dólar. Em dólar. Quantos dólares na época? E na época, já tinha sido lançado o real? Não, né? Que o senhor falou que... Foi, Mesmo já tendo lançado o real, eles ainda passaram preço em dólar. Porque o mercado trabalhava dessa forma, né? Ainda não se... Ninguém dava o preço em cruzeiro, porque chegava no final do mês e já tinha desvalorizado 50%, 60%, 70% durante um mês, né? Então a gente falava o preço tudo em dólar.